7h47 em Campo Grande. A entrevista do dia. Muita gente não sabe, mas existe campanha de conscientização a respeito do câncer de cabeça e pescoço. A ação realizada em todo o Brasil ficou conhecida como Julho Verde. Pois é, e hoje, dia 27 de julho, foi definido como Dia Mundial de Câncer de Cabeça e Pescoço no Congresso Mundial da Especialidade, realizado em 2014 pela Federação Internacional das Sociedades Oncológicas de Cabeça e Pescoço. Sobre o assunto, a gente conversa com o Dr. Carlos Alberto Ferreira de Freitas, cirurgião de cabeça e pescoço. Bom dia, doutor. Bom dia. Seja bem-vindo ao Jornal do Rádio. A gente vai falar hoje de um assunto importantíssimo. Por que é tão importante a gente alertar sobre essa questão do câncer de cabeça e pescoço e falar um pouquinho desse Julho Verde? Então, apesar do diagnóstico, da suspeita de câncer de cabeça e pescoço, se até simples, por falta de conhecimento, os pacientes acabam chegando para tratar já com doenças avançadas em uma boa parte da população. Então, por isso que essa campanha foi criada para divulgar. Então, é simples, os sintomas básicos são uma lesão, uma úlcera na boca ou na garganta, uma dor para engolir, às vezes um nódulo na face ou no pescoço, né? Ou uma rouquidão. Tudo isso que aparece e que não se resolve em 2 a 3 semanas com o tratamento ou simplesmente com a observação. Então, isso pode ser o sinal de um câncer de cabeça e pescoço. Muito importante é que, quando diagnosticado no início, o tratamento é simples, na maioria das vezes é uma pequena cirurgia, às vezes feita no próprio ambulatório com anestesia local, sem necessidade de internação. Doenças mais avançadas, a chance de cura já é menor, já inclui cirurgia, radioterapia, quimioterapia, então se torna bem mais difícil a cura, né? E a gente já, nessa fase já avançada da doença, mais da metade dos pacientes morrem da doença. Então, é grande importância, por isso que foi criada essa campanha do Julho Verde, já se inspirando no Outubro Rosa, no Novembro Azul. Tem também agora o Julho Verde para divulgar esses sintomas, né? Certo, doutor. E quais são os principais tipos de cânceres que acometem essas regiões do corpo? O considerado câncer de cabeça e pescoço são a boca, garganta, laringe, o câncer de glândulas salivares, o câncer de tireoide e o câncer de pele da região. E como é que o paciente pode identificar que alguma coisa está errada? A persistência, principalmente desses sintomas. O nódulo na face ou no pescoço, a presença de uma lesão, uma úlcera, às vezes é só uma mancha branca que aparece na boca, né? Alguma dor, por exemplo? Dor é mais comum no câncer de garganta, dor para engolir, que persiste. E muito importante, a maioria dos pacientes que têm essas doenças, eles são fumantes. Essas doenças estão ligadas ao hábito de fumar. Nos últimos tempos começaram a aparecer alguns casos já também associados ao vírus HPV, pessoas que não fumam, mas isso é a minoria. Ainda o grande problema no nosso país de câncer de cabeça e pescoço está associado ao hábito de tabagismo, do cigarro. Se tiver associado ao alcoolismo crônico, aumenta o potencial do cigarro de produzir o câncer. Certo, doutor. E existe uma estatística nacional ou local para a incidência da doença? O câncer de cabeça e pescoço, em geral, no homem, ele é mais importante. Ele é o segundo, só perde para o câncer de próstata. Então, é uma doença que tem relevância, por isso que é tão importante essa divulgação. Na mulher é um pouco menos comum. Na mulher tem muito câncer de tireoide, que é uma doença mais simples de tratar, né? Mas o diagnóstico é mais fácil, é uma doença de evolução mais lenta, então a gente tem mais tempo para diagnosticar e tratar com bons resultados. A maioria das pessoas que tem câncer de tireoide faz o tratamento, cura e não tem problema. Diferente do câncer de boca, garganta e laringe, que é uma doença mais agressiva, a evolução é mais rápida e a gente precisa diagnosticar no início, que aí a chance de cura é quase total. E a gente pode dizer assim que esse diagnóstico tardio, né? A gente comenta muito a respeito de outras doenças, mas é um problema também a respeito dessa questão da identificação do câncer de cabeça e pescoço. Exatamente, muito importante. O motivo principal dessa campanha é divulgar que ferida na boca, na garganta, rouquidão, nódulo no pescoço ou na face que não melhora 2 a 3 semanas, pode ser câncer de cabeça e pescoço e a pessoa deve procurar atendimento para esclarecer.
Doutor, eu até pegando aqui o gancho de uma fala sua anteriormente, sobre a questão que o senhor disse que o tabagismo seria, se não um dos grandes responsáveis pela alta incidência do câncer de boca e pescoço. Essa juventude que nós temos hoje, que tem uma grande quantidade de jovens que estão fazendo uso dos narguilés ou narguilés, isso também poderia ser um colaborativo para a ampliação dessa incidência de câncer também numa fase mais jovem? Sim, todo tipo de cigarro, todo tipo de tabagismo usado continuamente tem fator cancerígeno e pode desenvolver câncer. E a gente colocou aqui que esse levantamento, né, do Instituto Nacional do Câncer, que mostra que o câncer de boca laringe é o segundo mais frequente, atrás somente do de próstata, né? São 18 mil casos diagnosticados anualmente no Brasil, informação preocupante. Mas por que com os homens é mais comum? Hoje, apesar de ter aumentado o número de mulheres que fumam, ainda é mais comum o tabagismo no sexo masculino, nos homens. Por isso que homem tem mais câncer de cabeça e pescoço. A gente diz que se não existisse o cigarro, doença de câncer de cabeça e pescoço seria uma doença rara. A maioria deles, assim, 90 e tantos %, todos são tabagistas. É uma coisa comum. Não é o fato de fumar um ou outro cigarro, entendeu? É o ato contínuo. 5, 10 anos fumando e já começa a ter risco de ter câncer. Mas o Barão colocou aqui a questão do narguile. A juventude ela fica mais exposta, né? Porque é o contato direto com aquela fumaça. E de que maneira que esse hábito de fumar ele vira um câncer de garganta, por exemplo? Na fumaça do cigarro inalado tem várias substâncias que têm capacidade de lesar as células e produzir câncer com o tempo. Então, não é um uso uma vez ou outra que tem a capacidade de provocar, é o uso contínuo. O que acontece com esse tipo de hábito? Acaba se tornando frequente. Existe a questão do vício, né? Então começa com esse tipo de tabagismo, daqui a pouco está fumando cigarro e quando a pessoa vê já passou 10 anos fumando. Certo, doutor. E aí, pela questão, a gente queria só que o senhor reafirmasse e nos trouxesse novamente as informações para os nossos ouvintes e telespectadores no portal, na rádio, na TV Educativa, quais seriam os principais sintomas de doenças que pode vir a ser um sinal de câncer. Ou seja, a pessoa às vezes se depara com alguma coisa diferente na boca, no pescoço, na pele, na face. Uma enxaqueca. Uma enxaqueca, uma dor, como o senhor disse, para engolir. Quais seriam os principais sintomas para a pessoa falar, olha, pode ser e eu preciso fazer um exame em virtude disso? Então, geralmente são pessoas que fumam, que apresentam uma mancha branca ou vermelha, ou uma úlcera, uma ferida, até na língua, na boca ou na garganta. Às vezes, quando a ferida é mais para dentro e não consegue ver, mas sente dor para engolir. Ou quando é na laringe, a pessoa fica rouca, tá? Rouquidão persistente, ou aparece simplesmente com um nódulo no pescoço ou na face, um nódulo geralmente indolor. Todos esses sintomas persistentes por mais de 2 a 3 semanas. Não é comum a pessoa ter dor. Às vezes tem dor relacionada à lesão, tá? Por isso que às vezes as pessoas demoram para procurar tratamento. Então, muitas das vezes a pessoa tem um ferimento e a pessoa considera que aquilo possa ser uma afta, por exemplo. Isso. E faz o tratamento devido. E a afta, geralmente, ela não dura mais do que uma semana. Ela fica ali 2, 3 dias. Então, se persistir aquela afta, aquela dor, uma úlcera, como bem o senhor colocou, isso pode ser um sintoma e a pessoa precisa procurar orientação médica. Isso, precisa ser afastado da possibilidade de câncer, qualquer lesão que permaneça por mais de 2 a 3 semanas. E qual que é a especialidade do médico que esse paciente deve procurar? Então, nessa fase de orientação, qualquer médico, se for na boca, pode ser inclusive o dentista, né? O dentista é nosso aliado nessa luta, porque ele vê muito mais boca até que o médico, né? Mas deve procurar uma orientação inicial. Se houver essa possibilidade, aí sim ele vai ser encaminhado para o serviço específico de diagnóstico e tratamento. E detectado no começo, as chances de cura são imensas. A chance de cura é praticamente 100%. 100%? Então, gente... É um tratamento muito mais simples, ambulatorial, com anestesia local, mas lesões maiores, o tratamento já fica bem mais difícil e a chance de cura também.
Pois é, então dia 27 de julho, definido aí como o Dia Mundial do Câncer de Cabeça e Pescoço, no Congresso Mundial de Especialidade, realizado em 2014 pela Federação Internacional das Sociedades Oncológicas de Cabeça e Pescoço. Assim como nós temos Outubro Rosa, voltado à questão do câncer da mama para as mulheres, do Novembro Azul, pelo câncer de próstata, o combate, né, o câncer de próstata com os homens. Agora nós temos aí o 27 de julho, trazendo aí o Julho Verde, na questão do combate ao câncer de cabeça e pescoço, tanto em homens quanto em mulheres. Né? Pois é, e fazer aquele alerta, né, quanto aos fatores de risco, né, entre eles o cigarro e o álcool. Mais alguma dica aí para nossa audiência? Então, não, eu queria agradecer a vocês a oportunidade de nos ajudar nessa luta, né? E que é super importante as pessoas terem essa conscientização. Procurar antes, porque no começo tudo é muito mais simples de ser resolvido. Quem tiver mais dúvidas a respeito do assunto, tem alguma instituição de saúde, algum hospital que o paciente, que essa pessoa possa procurar aqui em Campo Grande? Então, as unidades de básica de saúde, os médicos, os dentistas, eles já têm uma orientação inicial. No caso de necessidades, eles encaminham para os lugares específicos, né? O centro de especialidades médicas. E no caso de tratamento com cirurgia de cabeça e pescoço, existe serviços no Hospital São Julião, no Hospital Regional, no Hospital Universitário e no Hospital de Câncer de Campo Grande. Tá certo, então agradecer a presença do Dr. Carlos Alberto Ferreira de Freitas, cirurgião de cabeça e pescoço, mais uma vez alertando aí sobre a questão da prevenção e o Julho Verde. Obrigada. Obrigado a vocês. 7h58, Lívia Machado, vamos embora. Vamos embora, lembrando que os melhores momentos dessa entrevista você confere também no Jornal da TV Educativa, ao meio-dia, na íntegra, no portal educativa.com.br, no nosso canal do YouTube. Lembrando que hoje, a partir das 3 horas da tarde, tem programa 1990, uma seleção escolhida com muito carinho aí para a audiência da 104 FM. Com certeza. E a partir das 9 horas da manhã, Anderson Barão estará aí no Manhã Educativa com vocês também, nas ondas da 104.7 e portal da educativa.com.br.